Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Rafael Navarro, jogador que pertence ao Palmeiras. Não é a primeira vez que ele está sendo especulado aqui no Cruzeiro. E será que teria alguma chance desse negócio acontecer? Que assim, já adiantando para vocês, no momento é muito mais fácil de pensar realmente nessa transferência do que foi há 5, 6 meses atrás, quando o Cruzeiro demonstrou interesse no atacante do Palmeiras. Além disso, o futuro do Edu, onde uma equipe da Série A e outras duas da Série B já entraram em contato com o Cruzeiro para procurar os representantes do atleta, e pode ter uma chance sim desse negócio acabar sendo sacramentado a partir do dia 3 de julho, quando reabre a janela de transferências, além também de atualizações do caso do Vitor Roque, onde assim o Atlético Paranaense não quer liberar o Cittadini e também o Zé Ivaldo, muito por conta do Cruzeiro não retirar e mover aquela ação junto à CNRD pedindo um valor maior em relação a isso. Enfim, quero comentar aqui com vocês, será que tem alguma chance desses jogadores ainda virem para o Cruzeiro, e também se o Cruzeiro vai ganhar ou não, né, esse processo aí, porque tem já um bom tempo e até agora não tivemos muitas atualizações. Só antes de começarmos aqui para o giro de notícias, aproveite para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que já está bem próxima. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas já me ajuda bastante. Bom, quero falar então sobre esse interesse do Cruzeiro no atacante Rafael Navarro, que assim, o portal Nosso Palestra trouxe essa informação já na noite dessa última quinta-feira, e depois dele ter sido especulado em alguns outros times, como por exemplo no Vasco, mas hoje o grande interessado seria realmente o Cruzeiro. Eu até tinha deixado em pauta aqui dos vídeos para trazer esse vídeo na sexta-feira mesmo, tá? Para vocês, sobre o jogador que poderia ficar à disposição do mercado, e o Cruzeiro já demonstrando interesse de acordo com o portal. Seria um empréstimo com uma opção de compra no final do contrato, caso ele fosse bem, o Cruzeiro comprasse ele, né, em definitivo. Jogador que tem vínculo muito longo com o Palmeiras, até dezembro de 2026, então os moldes, o mais possível, o mais provável seria justamente por empréstimo. Só que vamos ver se o Palmeiras vai pagar os seus salários uma metade, uma parte, o Cruzeiro 80%, 70%, enfim. Isso vai ser acordado entre os clubes, mas tem muito mais chance disso acontecer, porque o centroavante de 23 anos de idade não tem conseguido entrar em campo com frequência com o técnico Abel Ferreira. Para você ter uma ideia, nesse ano foram apenas 17 partidas e 4 gols, mas apesar dos números não serem tão baixos, a questão eu peguei aqui os últimos jogos do Palmeiras, e assim, o último jogo que ele foi titular tem muito tempo, cara, tem mais de 3 meses e meio. O último que ele jogou foi na derrota por 1-0 para o Fortaleza, fora de casa. Tudo bem, no dia 31 de maio, mais de um mês que ele não joga. Não jogou contra o Bolívar, nessa vitória em casa pela Libertadores, 4-0 para o Palmeiras. E também entrou num jogo na vitória por 3-0 contra o Fortaleza, se eu não estiver enganado, na Copa do Brasil, no dia 17 de maio ainda, para você ter uma ideia. Então ele jogou esses 2 jogos contra o Fortaleza num período de 2 meses, perdeu completamente espaço no time do Abel Ferreira, que já estava acontecendo, para falar a verdade, desde o ano passado, né? Vocês vão lembrar que no ano passado também ele chega com grandes expectativas, vindo do Botafogo, mas foram apenas 7 gols marcados e 4 assistências em 48 participações. Se eu não estiver enganado, esses 7 gols que ele marcou foi na Libertadores, na fase de grupos, em uns 4 jogos. Ele marcou 6 gols, se eu não estiver enganado, então dá até para ver que a média foi muito baixa, né? Nos outros 40 jogos no ano ele marcou 1 gol só, para você ter uma ideia. Então não vinha sendo muito utilizado desde o ano passado. O Palmeiras pensou que ele teria uma chance maior, o que até aconteceu no Campeonato Paulista, mas desde quando começou o Brasileirão não tem entrado com frequência. Pelo que eu vi aqui, ele só tem 3 jogos no Campeonato Brasileiro, então não teria esse impeditivo, né, de mudar para uma outra equipe da Série A. É aquela coisa, eu acho ele melhor do que o Gilberto, Gustavo? Não acho. Sinceramente não acho. Mas nem acho que se ele chegasse ele já seria o titular absoluto. Porém, se o Gilberto não conseguir balançar as redes, o Henrique Dourado também não está dando conta do recado, os dois têm características muito parecidas, eu acho que aí sim, nesse contexto, o Rafael Navarro teria até chance de assumir essa titularidade, porque ele não é um centroavante que vai ficar só lá na frente, pode fazer esse papel, mas é um cara que se movimenta bastante, se precisar vai cair um pouco pela beirada para receber a bola, que fez muito isso na Série B pelo Botafogo, foi muito bem. 2021 pelo Fogão, 16 gols, 10 assistências em 48 jogos no ano. E olha que na época ele tinha 21 anos, né? Então até por isso o Palmeiras contratou ele, deu um contrato muito longo e é um cara que, na minha opinião, tem muito potencial. Quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha do Rafael Navarro? Se vai ser uma boa contratação ou não? O Cruzeiro tem interesse nesse atleta que desde o início do ano, né, já está no alvo da atual diretoria.
Bom, quero falar agora sobre o Edu, atacante aí que pertence ao Cruzeiro, 30 anos de idade, que assim, de acordo com Samuel Venâncio, 2 clubes da Série B e um da Série A procuraram o Cruzeiro nas últimas semanas, desejando, né, o empréstimo do atleta até o final da temporada. Um dos que estão na Série A seria o Curitiba, que no caso teria interesse no jogador por esse empréstimo até o final do ano. Não sabemos se o Cruzeiro teria uma compensação financeira, se poderia ter uma chance dele ir em definitivo, mas no momento a principal proposta seria essa do Curitiba, justamente pela equipe estar na Série A. Outros 2 times da Série B foram o Vitória e também o Mirassol, 2 times que vão brigar ali na parte de cima da tabela, principalmente o Vitória, né, que já está na 2ª colocação, então são os 2 times interessados na 2ª divisão. O Edu, que na minha opinião poderia sim ser aproveitado pelo Cruzeiro, mas pelas últimas notícias que tivemos, né, de vários centroavantes sendo especulados, Rafael Navarro, Muniz, o Papagaio, enfim, Rafael Elias aí, que já teve passagens também pelo Palmeiras, está quase certo que o Cruzeiro deve ir buscar no mercado mais uma opção. O contrato com o Gilberto não é até o final dessa temporada, então ele é o caso que custa mais ao Cruzeiro. O Henrique Dourado, igual eu falei no vídeo de ontem, não teria um salário tão alto assim para o Cruzeiro se preocupar em ter 3 centroavantes de ofício na temporada. É claro, é um erro de planejamento, mas não vai ser um erro que vai custar tão caro como, por exemplo, o Nicão, que foi contratado com um peso de ouro e está no banco de reservas. Então o Edu, desse ano, foi lá para a equipe dos Emirados, 2 gols marcados em 6 jogos, teve problemas físicos, onde não conseguiu jogar com muita frequência. Na temporada passada balançou as redes mais de 18 vezes vestindo a camisa do Cruzeiro, foi importantíssimo na Série B do Campeonato Brasileiro. E eu não consegui confirmar até quando vai o contrato do Edu com o Cruzeiro, tá? Assim que eu tiver atualizações sobre isso, eu também comento aqui com vocês. Bom, quero falar agora sobre o Zé Ivaldo e principalmente sobre o Léo Cittadini, onde tivemos algumas atualizações lá da Monique Vilela, que cobra as notícias do Furacão, falando que o Atlético não quer negociar o atleta com o Cruzeiro e não vai ter negociações com a Raposa, justamente por conta daquele caso envolvendo o Vitor Roque, onde o Cruzeiro pede uma condenação superior em relação à multa rescisória, pelo que parece seria 54 milhões de reais, enfim, um valor muito maior do que era os 24 milhões de reais estabelecidos em contrato, porque no caso a torcida do Cruzeiro no geral pegando bastante no pé do Alexandre Matos, do próprio Atlético Paranaense, que se colocou essa disputa é porque de não querer negociar, deve ser porque tem alguma chance desse processo acabar acontecendo, né, alguma coisa, e o Atlético tem que pagar. É aquela coisa, eu até já tinha ficado muito suspeito disso, porque o Cruzeiro não está numa situação financeira excelente, nossa, nadando no dinheiro, porque os 12 milhões de reais, que é o que o Cruzeiro tem parte, nesses 24 milhões, quando o Atlético paga a multa rescisória, esse valor nunca caiu para o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro, como está em disputa, não recebeu esse valor. Então, para um time que já estava na Série B, a Série B inteira não recebeu esse valor, até agora na Série A, esse valor também o Cruzeiro não aceitou. Esse valor já, se você fosse corrigir pela inflação e tudo mais, já seria quase 15 milhões de reais. Então, dá para ver que o Cruzeiro deve ter uma confiança muito grande que dá para conseguir um valor muito maior nessa tratativa, e era algo que eu já vinha falando para vocês. Quando tivesse a venda do Vitor Roque, aí até que poderia facilitar, porque uma coisa é o atleta nem ter sido vendido e o Cruzeiro tá pedindo mais 30 milhões de reais, não faz nem sentido, né? Mas aí vai lá, notícias de que ele vai pro Barcelona, quase 250 milhões de reais, aí já fica mais fácil de pensar em pegar um percentual que, né, aí não é eu que vou ter que ficar fazendo juízo de valor, quem que tá certo, quem que tá errado dessa história, e sim a CNRD que vai definir esse caso, mas não acho que vai ser um negócio rápido, viu? Daqui pro final do mês, pro final do ano vai já ser definido. Não acho que vai ser assim, esse negócio ainda vai fundo, muito tempo, ainda mais aqui no Brasil, né, você sabe como funciona, com certeza não vai ser do dia pra noite, mesmo se tratando de uma disputa dentro do futebol. O Atlético não vai querer negociar os 2 atletas, mas não tem muito o que fazer, tá? Porque se eles quiserem, eles se mudam para o Cruzeiro no ano que vem. É claro, né? Todo mundo deve perguntar, putz, mas Gustavo, o melhor seria ter os 2 jogadores já agora para a Série A, com certeza, mas se o Atlético não vai querer liberar, eles têm 6 meses de contrato, então vai ter que cumprir. Só que nesse momento, a partir do dia 1º de julho, eles já entram nos últimos 6 meses de contrato e pode já assinar um pré-contrato com o Cruzeiro, né? Então a expectativa é de que o Léo Cittadini possa fazer esse movimento e também o Zé Ivaldo. Vale lembrar também que o Zé Ivaldo, o Atlético tem interesse em renovar com o jogador, que se não renovou até agora, eu não acho que vai ter essa renovação. O Léo Cittadini, diferentemente do Zé Ivaldo, não tem tido espaço, o Atlético não tem interesse, e apesar da pressão do staff dele para liberá-lo para o Cruzeiro, não deve acontecer. Nesse contexto até apareceu o Vasco interessado no Léo Cittadini, que se realmente avançar,
ou se realmente fizer uma proposta, acho que tem muito mais chances de acontecer, porque o Atlético não tem interesse nenhum de liberar o Léo Cittadini, muito mais por birra mesmo, para não liberar para o Cruzeiro. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha desses dois jogadores? Que, igual eu falei, se eles quiserem ir vir para o Cruzeiro, com certeza tem espaço, mas só a partir de 2024. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Vou deixar aqui também na tela final nosso canal de cortes para você se inscrever, outras notícias do mercado da bola que eu já trouxe para vocês aqui na manhã, no caso dessa sexta-feira, e outras sugestões aqui de notícias do mercado da bola, projeto de clube empresa para vocês do canal. Valeu, galera!